Relacionamento, gente, é uma decisão diária. Ou você decide todos os dias amar e respeitar aquela pessoa, né? Então vem o amor, mas vem o respeito. O que o respeito está ligado? A honra. Então você ama e honra aquela pessoa todos os dias que está do teu lado. E isso é uma decisão que você vai ter que tomar. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do ScalcoCast. Você que é dono de um negócio de alimentação, um líder de um negócio de alimentação, esse aqui é o teu podcast. Se você quer crescer, se você quer avançar, se você quer romper, se você quer chegar a novos resultados, ou seja, você quer escalar, esse aqui é o teu lugar, o ScalcoCast. E mais uma vez eu tô aqui com a minha amada esposa, sócia e tudo mais na vida. E hoje, inclusive, o tema a gente vai falar sobre muitas coisas aí, o pessoal acho que vai gostar. Sandra, seja muito bem-vinda. Obrigada, amor. Eu já tô rindo, né? Porque eu sei que hoje a gente vai ter um desafio aqui. Eita. Falar de casais, hein? Então, o tema do episódio de hoje é casal e negócio, o segredo para dar certo. Então, a gente vai trazer aqui alguns desafios e princípios para o sucesso, tanto no relacionamento quanto no negócio. Porque se você tiver um negócio e fracassar no relacionamento, e vocês são um sócio, por exemplo, vai acabar fracassando ali também. Então, é um tema muito relevante e que se você, de fato, tem uma esposa, um esposo e tá com ele no negócio, esse episódio realmente tá imperdível. Se você não tem, você já vai ter muitos aprendizados para se um dia você tem, ou até para ter um relacionamento com um sócio, mas não perca esse episódio que eu tenho certeza, pelo que a gente preparou aqui, que vai estar extraordinário, né, amor? Sim, eu tô até com medo, gente, que tá hoje, já começou me amando muito, né? Eu vi que ele já foi amaciando o dia para que aqui a gente chegasse bem, né? Não, mas vocês vão ver que é vida real, né? Porque a gente vive isso e graças a Deus a gente entendeu o poder que tem em construir, né, uma família, um relacionamento e o negócio e ser saudável com isso, né? Com certeza. Porque empreender em casal é uma experiência desafiadora, mas ao mesmo tempo enriquecedora. Então a gente vai falar sobre esses principais princípios para fortalecer tanto o relacionamento quanto o negócio. Porque muitos casais enfrentam dificuldades justamente ao misturar a vida pessoal e profissional. Até porque não tem como separar 100%. Então é fundamental a gente entender como transformar esses desafios em oportunidades de crescimento. E também a gente vai discutir aqui alguns aspectos, alguns desses pontos. E o primeiro deles que eu quero trazer, você quer falar a mesma coisa ou posso entrar no primeiro ponto? Não, pode entrar. Então vamos lá. O primeiro dele é honra no relacionamento e nos negócios. Então primeiro vamos esclarecer o que é honra. É reconhecer e valorizar o outro, independente dos desafios. Porque no dia a dia, pequenos gestos fazem toda a diferença. Como você lida com os erros do cônjuge, porque assim, vai ter erro. Agora a questão é, como que eu lido com os erros do cônjuge no negócio? Nossa, falar de honra, olha, é até um pouquinho difícil quando eu não entendia sobre isso, né? Era algo que eu não vivia, eu nunca vi dentro da minha família isso, então é algo que talvez você também tenha que buscar mais informação sobre honra. Porque honra, gente, ele está muito atrelado a um bom convívio, né? A você olhar para o outro, né? Principalmente para o teu marido ou, né, para a tua esposa, e ver nele algo que até você às vezes duvida. Que você olha para ele e pensa, não, mas será que ele é capaz? Sim, mas com a honra você torna isso capaz. Porque você olha para ele e pensa só coisas boas, amor. Porque a nossa maior dificuldade eu consigo olhar os defeitos de todo mundo com muita facilidade, inclusive os defeitos do meu marido. Então, eu olho para você, eu sei os seus defeitos com muita facilidade. Agora, quando eu penso na honra, eu vou pensar sempre nas qualidades. E quando eu penso em te honrar, eu estou pensando no que você tem de melhor. E aí as críticas, elas diminuem. Os defeitos tomam um lugar que se diminui. Então, olha o poder que a honra tem. Né? Faz sentido? Com certeza. Tu fica me olhando assim. Não, com certeza. Então, um dos pontos principais, né, amor, pra gente manter a honra
com o outro é evitar as críticas destrutivas, né? Exato. Então, se concentrar no que o outro faz de bom pra fortalecer a parceria, porque o problema é quando começa só a ver o lado ruim, só a crítica, e começa a externalizar isso, e aí a honra vai pro beleléu, né? E aí você não fala só no teu pensamento, você começa a falar com teus amigos, com os teus familiares, né, com as pessoas próximas, até dentro da tua empresa, às vezes você está desonrando o teu sócio e o teu esposo, né, ou tua esposa. Mas olha o poder que a honra tem, é você não levar isso para o teu ambiente externo. E principalmente, gente, quem tem filhos, né, ver os pais se honrando, isso é uma semente que vocês não fazem ideia, né, do quão bom é gerar isso neles. Eles não ouvirem você falando mal do teu esposo, né, do pai, da mãe, eles não terem esse tipo de visualização na infância deles. Isso vai gerar algo muito positivo, porque a honra, ela tá nos gestos também, né, amor? Ela não tá só na comunicação, ela também tá não tá na comunicação, que eu digo na verbalização, mas ela também tá nos pequenos gestos, nas situações ali, no demonstrar algo que você está honrando. Então eu falo que a honra, ela está desde servir um copo de água para o seu esposo. É uma forma de você honrar ele, de você colocar ele numa posição em que ele merece e que teus filhos estão vendo que você está ali servindo ele. Então eu acho que a honra, amor, ela é bem profunda, né? Aqui a gente vai trazer só um pequeno entendimento, mas ela tem uma profundidade muito grande na nossa vida. Depois que a gente entendeu isso, acho que mudou muito, né, a forma como a gente se trata e principalmente perante aos nossos filhos, né? Então eu quero deixar aqui 2 perguntas para você refletir sobre isso. A primeira delas é: como você tem honrado seu cônjuge no dia a dia? Eita! E a segunda é: quais mudanças poderiam fortalecer a parceria entre vocês? Tu quer deixar alguma sugestão aqui antes da gente pular para o próximo ponto? Alguma dica prática, alguma forma de como honrar o cônjuge no dia a dia e quais mudanças que poderiam fortalecer a parceria entre quem está nos ouvindo aqui? Eu acho que elogiar mais o outro. Eu falo isso porque para mim é uma dificuldade fazer elogios, mas eu vejo que toda vez que eu faço um elogio para você, que eu coloco algo, as tuas qualidades em evidência, que eu verbalizo isso para você, eu sinto que você se sente honrado, você se sente mais capaz, você se sente mais encorajado para aquele dia, para aquelas situações que vêm. Então, isso é uma coisa que eu venho trabalhando internamente, né? Porque quando a gente não a gente precisa estar o quê? Praticando, fortalecendo, para que isso se torne cada vez mais um hábito e algo muito mais natural. Mas eu vejo que o poder do elogio, que é no dia a dia, né, amor? O que a gente faz? A gente esquece. Ah, ele fez, ou aconteceu ali alguma situação, você passa batido. É importante parar e elogiar, né? Até, gente, para quem tem os filhos pequenos, ele foi lá e fez algo, né? Deu banho nas crianças. Poxa, olha que bom. Porque a mulher daí faz o quê? Já começa a criticar. Ah, mas é uma vez na semana que dá banho, né? Bom se fosse todos os dias. Sabe essas frases que desde fortalecer e agradecer, não, já coloca algo. Eu sei bem, né, amor? Eu já fiz bastante disso. Eu tenho autoridade para falar sobre isso. Mas porque já mudou faz tempo. Tá... Exatamente. Mas é algo que, se você não olhar, não se observar, isso acaba destruindo o relacionamento. Porque aí fica pesado em casa, aí já tem os problemas do trabalho que sempre vai ter. Vai somando uma coisa no outro, vai somatizando. Exato. E aí fica um peso insuportável, né? Exato, e aí o relacionamento acaba, né? Não tem relacionamento, gente, é uma decisão diária. Ou você decide todos os dias amar e respeitar aquela pessoa, né? Então vem o amor, mas vem o respeito. O que o respeito tá ligado? A honra. Então você ama e honra aquela pessoa todos os dias que tá do teu lado. E isso é uma decisão que você vai ter que tomar. Com certeza. Segundo ponto que eu quero trazer aqui é a comunicação transparente, que para mim é a chave do alinhamento. Então, assim, quer falar? Não, pode falar. A questão de ter diálogos, né? Então, estabelecer um momento para conversar sobre o dia a dia do negócio e da vida pessoal. Outra coisa que tu tem dificuldade. Essa dá umas cutucadas aqui. Escutativa. Ouvir sem interrupção, sem já sair dando opinião, escutar até o final.
né? E como o Rafa falou, eu tenho dificuldade, mas é na repreensão que eu vou mudando. Então, mulheres, né, sejam sábias também a ponto de, se tá tendo uma repreensão, escuta aquilo e busca melhorar. Porque o que eu fazia antigamente? Você me repreendia, mas eu já queria rebater e nada ia resolver, porque eu não queria escutar aquilo, me doía a ponto de eu não querer escutar, ter uma rejeição com aquilo que você estava querendo me corrigir, a ponto de não dar ouvidos. Então hoje dói, me incomoda, quando você fala, me repreende, mas eu fico com aquilo, né, remoendo ali dentro, pensando, matutando, o que eu preciso fazer, que ação que eu preciso mudar. Eu acho que ter liberdade nessa comunicação, de repreensão um com o outro, amor, eu acho que isso foi o que mais nos fez evoluir. Eu e você, principalmente como casal, foi na base da repreensão. E que não é gostoso, não é confortável, não é algo fácil de fazer, mas é onde hoje a gente olha e vê que o nosso relacionamento é fruto de algo muito bom, né? E que a gente quer fazer tudo junto. Eu e você até... tem pessoas que eu acho que dizem, é chato demais, eles estão sempre juntos. Porque a gente gosta mesmo de ficar junto, porque a gente consegue ter um relacionamento bom. Senão seria insuportável. Senão seria insuportável. Exatamente. Outro ponto importante, gente, definir momentos para discussão. Vou definir momento para discussão? Sim, precisa definir. Porque se você abordar temas importantes no meio daquele caos do dia a dia, da correria, eu tô numa reunião, vou para outra, senta num negócio, tá no outro, e aí começa a despejar problema no meio disso... Cara, tu já tá sem tempo, tu sabe que tu já tem outro compromisso, tu já tá mais irritado, é o momento errado. Exato. E aí vai gerar discussão. Então, ter o momento certo faz muita dificuldade. Quando a gente entendeu isso, né, amor? De novo, vou dar mais uma cutucadinha. Isso é uma coisa que tu também tem dificuldade. Tu quer, depois, veio o negócio, eu já quero despejar. Anota. Pega a agenda de papel, do celular, anota a situação pra no momento adequado, combinar, vamos conversar hoje às 4h30, consegue tirar um tempo? Vamos fazer uma reuniãozinha? Beleza, vai ali e conversa. Agora, no meio do dia a dia da situação, trazer um negócio só gera estresse. Não resolve, deixa o outro estressado, preocupado com as... Entendeu? Não dá certo. Não vai dar certo. Mas assim, o que também o homem tem que ter sabedoria? Vamos lá, cutucou dali, eu vou cutucar daqui também. Não, mas não é sobre isso. Mas é porque assim, a mulher realmente ela tem uma necessidade de fala, de verbalizar as coisas que ela sente muito maior. Então, é só a questão de... Hoje, o que tu faz? Amor, não precisa agora. Amor, vamos marcar então para falar sobre isso? Tu deixa eu iniciar, porque tu sabe que ficar com aquilo guardado também vai me fazer muito ruim, né? Não vai me fazer bem pela necessidade que eu tenho. E aí você diz, vamos, né, marcar outro horário? Não precisa falar isso agora? Eu acho que então a forma também como o homem recebe e administra aquilo também faz diferença. Porque antes tu simplesmente me dava uma patada e aí era... Que isso? Desafio? É vida real, né? E aí eu também era um desafio, porque aí a gente já queria o quê? Ia pro coração, levava pro emocional, virava uma discussão. Hoje, né, usando essa comunicação que a gente já entendeu como que é um, como que é o outro, a nossa forma de se alinhar ficou melhor. Como tu falou, tem um desafio? Tem, porque o meu natural vem. Ele grita primeiro, né? Então eu já quero sair despejando. Mas aí tu, com educação, com amor, vai lá e diz, Sandra, agora, precisa, vamos agendar? Pode ser outro horário? Tô ocupado. O Rafa, ele é muito sincero em me dizer, né, o que você está decidindo naquele momento, e é uma coisa que eu vejo que tu faz muito bem, vou elogiar você, que tu administra muito melhor o teu tempo, tu sabe ser mais focado com as coisas que tu tem para fazer no teu dia, então tu não quer ser interrompido naquele teu planejamento, mas só que isso gera algo muito mais produtivo, aí a tua comunicação fica melhor, entendeu? Porque aí tu é sincero comigo e eu sei me adaptar agora sobre isso. Perfeito. E antes de ir para o terceiro ponto, quero deixar também nesse ponto duas perguntas para reflexão. A primeira delas é, como você pode melhorar sua comunicação com o seu cônjuge? Pensa nisso. Como que você poderia melhorar? E o segundo, quais conflitos que podem ser evitados apenas com o melhor alinhamento? Às vezes tem vários conflitos aí que, se alinhar melhor, já evitaria.
Então, fica com essas duas perguntas, volta para anotar com calma essas perguntas e reflete sobre isso, porque vai fazer diferença. Ó, agora uma dica para os homens, né? Perguntem, pelo menos uma vez na semana, como que tá o emocional da tua esposa. Isso faz tanta diferença, porque mulher é diferente de homem. Se vocês não começarem a entender isso, né, amor? Quando a gente entendeu as diferenças do homem e da mulher, a gente começa a ter uma comunicação melhor. Então, assim, a mulher, ela tem essa necessidade de expor os sentimentos, de falar como ela está se sentindo, de estar dizendo se ela está sobrecarregada ou não, as demandas dela. Ela precisa disso. Se vocês, homens, acolherem isso, não precisa todos os dias, mas uma vez na semana, sentar e dar uma atenção e ter esse tipo de conversa, ajuda ela a transbordar o copinho dela e ela ser mais gentil com você. Então, às vezes, a mulher começa a dar patada, começa, né, a falar, a criar atrito por pequenas situações, é porque ela tá com o copo cheio e você não soube esvaziar ele antes. Então, não deixe chegar nesse momento. Faça essa pergunta, como que tá teus sentimentos, como que você tá hoje, que isso vai fazer uma diferença muito grande, né, amor? Com certeza. Então, o nosso terceiro ponto é gestão financeira, porque o dinheiro ele pode unir ou pode separar. Então, inclusive, assim, a maior parte dos relacionamentos, quando o dinheiro acaba, o relacionamento se destrói também. Então, isso aqui é uma coisa, assim, fundamental, né? E sabe por que se destrói? Porque ambas as partes, né, ou uma das partes não quer falar sobre. Não quer expor aquele momento, não quer entender como que o emocional está girando dentro daquela situação, como que cada um está sabendo conduzir sobre aquilo. E eu vejo que acaba-se o relacionamento por não conseguir conversar sobre o dinheiro, sobre aquela situação, e vocês sabem que sempre é um momento. Aquilo não é para sempre, né? Uma crise financeira, uma situação mais difícil financeiramente, ela não dura para sempre, né? A gente sabe que ela passa, só que nesse momento em que ela passa é onde você tem que sabedoria para atravessar. Exatamente, administrar sobre isso, porque tem gente que coloca negócios bons, lucrativos, que têm potencial enorme de expansão, colocam tudo a perder por causa de uma crise. E ainda mais quando tem o cônjuge... Meu Deus, cônjuge? Obrigada. Esposa. Tá ali junto, colocam tudo a perder. Porque aí vem a separação e aí às vezes a quebra da empresa e aquilo ali virou um bolo por não saber administrar. E quando eu falo administrar, gente, não é o financeiro, é o emocional que gera nessa hora. Porque a pior crise que dá é a emocional. Você não sabe lidar com a pressão, com os desafios, você não busca conselhos, você entra naquele fluxo e aí é briga, discussão e atrito e tudo fica ruim. Tu não consegue mais ver o lado bom das coisas. Porque, por exemplo, tem gente que tá, digamos, no positivo na conta lá do banco, não tem muito, mas tá positivo e ela tá desesperada porque ela queria ter mais na conta para dar segurança. Ao passo que tem pessoas que hoje estão no cheque especial, talvez seja o teu caso, mas tu tá administrando isso de uma forma tranquila porque tu conseguiu controlar tuas emoções, tu entende que é uma fase do negócio, que é um momento, que é por causa de um investimento que tu fez, e aí tá trazendo isso, mas para isso é importante o alinhamento entre os dois. Porque se as grandes decisões financeiras não forem tomadas em conjunto, não estiverem alinhados, às vezes é só tipo assim, o marido resolveu abrir um novo negócio e a esposa não concordava e ele abriu mesmo assim. Cara, é só dar a primeira situação financeira que a esposa vai dizer, viu? Eu te falei, eu te falei, tu não me escuta, tu quer fazer tudo do teu jeito, e aí começa a virar um quebra-pau e tudo vai por água abaixo. Então, as grandes decisões financeiras é muito importante os dois estarem aliados, seja se estiver indo bem ou se estiver indo mal. Então, isso assim é fundamental, porque senão o negócio azeda. Exato. Muito bom. Então, muitas vezes é isso. Um tem medo de investir, o outro quer arriscar mais, o outro quer segurar. Então, vocês têm que chegar num meio termo e têm que chegar num acordo nisso. Porque depois, se der ruim, o problema vai ser muito grande, né? Queria deixar algumas perguntas para reflexão aqui também, nesse ponto, vou deixar em todos. Como vocês podem melhorar a gestão financeira juntos? E o segundo, quais são os principais desafios que vocês enfrentam com o dinheiro? E quero deixar uma questão adicional aqui que eu não tinha anotado, que eu lembrei agora.
Gente, casamento, sociedade, o dinheiro é um só. Não vem com essa que, esse dinheiro é meu, esse dinheiro é teu. É tudo da família, é tudo de vocês. Então esse também é um outro ponto importantíssimo quando a gente fala de gestão financeira, né, amor? Ô, amor, mas eu teria outra pergunta. Porque tu sabe que falar sobre dinheiro a gente carrega muitas crenças. Então talvez a pergunta aqui também se encaixaria para quais são as crenças que você carrega sobre o dinheiro. Com certeza, porque a criação, né? Porque criação. Um veio de uma e outro veio de outra. E aí se casa, se junta e monta o negócio. Exato, porque às vezes vocês estão com o dinheiro separado devido ao que você viu em casa, devido à forma como foi conduzida na tua criação. Então, é importante vocês se discutirem como que era o dinheiro lá, qual que é o entendimento que você tem sobre dinheiro dentro da tua família, como que isso era lidado. Porque tem gente, amor, que não consegue falar sobre dinheiro. Porque nunca ouviu isso dentro de casa, ou sempre ouviu os pais fechado no quarto, nunca era colocado para a família toda. Tem muitas situações que envolvem o dinheiro. Então, olha para o teu passado, tenha uma conversa sobre isso para alinhar. Mas e agora? O que a gente quer falar sobre dinheiro e entender sobre isso, né? O que a gente quer transmitir para os nossos filhos sobre dinheiro? Então, acho que é um ponto bem importante, é uma conversa difícil, porque mexe com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, mas que dá uma partida muito grande, um direcionamento muito grande de alinhamento entre o casal. Muito bem. O ponto número 4 é separando a vida pessoal e profissional. Ou seja, ter regras claras. Não deixar que o trabalho invada momentos do casal, né? Parou e deu a risada. Vai, cutuca, amor, cutuca. Não, pode cutucar, pode só falar. Ai, gente, eu já me perdi, comecei a rir e me perdi aqui. Tá, então vamos lá. Regras claras, não deixar que o trabalho invada momentos do casal. Senão fica pesado. Fica pesado. E eu já fiz muito isso. Eu tô rindo aqui, eu me perdi porque eu já fiz muito isso, né, amor? Mas eu acho que eu melhorei bastante já nessa questão. Com certeza. E eu acho que a gente tem que fazer isso de forma estratégica. Se deixar o acaso, não vai acontecer. Então, o próximo ponto que eu queria dizer é criar momentos exclusivos. Criar espaços onde o negócio fica de lado e é o momento do casal, é o momento da família. Então, por isso que eu sou tão da agenda, dos horários, porque é importante ter separação, senão vira um bolo, é uma coisa em cima da outra e aí... Se não é meia-noite, tu tá lá na cama falando do trabalho, das coisas do dia a dia e que são pequenas, que não vão resolver, e aí tu tem um momento ruim com o teu marido, já dorme atravessada por não saber lidar com isso. Então, assim, tem assuntos e assuntos, tem hora, né? Parece que mas é tão... parece que um robozinho, né, amor? Mas não fica bom. Pode ter certeza, fica leve. É que vocês não entendem isso. Então, ouvir isso parece que... Não, mas isso não é real. Isso não tem como acontecer. Tem sim, é só ser intencional, né, na forma de gerir os assuntos, né? A gente começou a fazer muita reunião, eu e o Rafa, para falar dos assuntos. E isso faz uma diferença enorme, porque tu não fica com ponta solta. O tempo inteiro tu olha para a pessoa e despeja algo. Depois olhou de novo e despeja algo. Organiza, tenha reuniões com o seu cônjuge. Meu Deus do céu, essa palavra hoje não tá saindo. Marido e mulher. Mas tu tem essa conversa que alinha essas reuniões. Você não faz reuniões dentro da tua empresa? Não é para alinhamento? Por que com o teu marido e com a tua mulher tu não pode fazer? Né? Então, age de uma forma... eu vejo que, assim, amor, as mulheres elas têm dificuldade em gerir a casa como se faz um negócio. Né? E quando você entende que a tua casa, a administração do teu lar, ela também pode ser gerida como um negócio em que você faz alinhamentos, em que você decide como que vai ser organizado aquilo, qual que vai ser os horários, as agendas, envolve as crianças nisso, organiza uma rotina, isso se torna tudo muito mais leve. Né? Eu vejo as mulheres falando, como é que tu dá conta? Não é que eu dou conta, eu só sou uma e 24 horas, as mesmas horas que você tem, eu tenho. E não é sobre dar conta, é sobre pedir ajuda.
E a mulher, ela tem muita dificuldade em pedir ajuda para administrar o lar, para ter pessoas te ajudando com teus filhos, com a organização da tua casa, dentro da tua empresa, pede ajuda, sabe? Então eu vejo que essa é a maior dificuldade em a gente pedir ajuda, pede ajuda para o marido, olha para mim e veja onde é que estão os meus erros. Eu duvido a mulher que fez isso nos últimos 30 dias, perguntou para o marido, me ajuda a reconhecer aonde eu estou errando, aonde que está mais te incomodando. É difícil fazer essa pergunta, né? Porque você não quer ouvir, você não quer ser repreendida, você não quer mudar. Então, olha para dentro de você e começa a pensar, né? O que eu vou fazer de diferente? Eu vou parar de falar, tu quer que eu fale mais? Eu estava lembrando aqui, amor, que eu acho que a minha chave, principalmente, ela virou muito quando eu parei de pensar que você ia mudar. Quando eu comecei a mudar com as minhas questões que eu precisava mudar. Porque antes eu olhava para você, olhava para o Rafael e pensava, por que ele não faz isso? Por que ele não muda nisso? Por que ele... E isso eu só gastava energia, só ficava com o meu pensamento conturbado e, óbvio, você nunca ia mudar. Até porque eu nem verbalizava no que você tinha que mudar, ou se verbalizava era sempre te criticando, te desvalorizando, sendo algo ruim, né? Não conseguia fazer uma repreensão da forma adequada. Então, e a partir do momento que eu pensei, não, quem tem que mudar sou eu, quando essa chavezinha virou, e eu acho que ela também virou para você, aí o nosso relacionamento foi construído. Hoje a gente tem uma base mais sólida, hoje a gente tem um relacionamento mais sólido. Mas por quê? Teve que eu mudar, você mudar dentro daquilo que você tinha internamente, né? Dentro daquilo que eu carrego internamente. Então acho que é aí que está o grande segredo. E o último ponto que eu queria botar aqui dentro desse aspecto, que é a questão de separar a vida pessoal e profissional, respeitar o tempo individual de cada um. Quer dizer, na verdade tem que fazer tudo juntinho. Mas eu tenho hora que eu gosto de ficar sozinho, que eu gosto de ler livro, que eu gosto de ter meu tempo. Então, a gente tem que cuidar também pro casal, um não acabar sufocando o outro. Porque aí já é trabalho o dia inteiro, aí quando chega tem que fazer tudo junto, aí nenhum tem espaço pra fazer o seu exercício, pra ler o seu livro, pra assistir a sua série na TV. Às vezes, tem coisa que vai fazer em conjunto, mas também é importante respeitar a individualidade de cada um. Sempre, todo dia, não. Mas alguns momentos, dependendo da situação, até é todo dia. Às vezes é todo dia ali, tu vai ter uma hora que é o teu momento. Exatamente. O outro precisa ter o momento dele, não ficar sufocando, né? Porque às vezes tem muito casal que seja, às vezes o homem, às vezes a mulher, sufoca demais o outro, não dá tempo. Mas tu sabe por que sufoca? Porque não confia. Insegurança? Insegurança. E aí é só olhar para dentro de você. Qual que é a insegurança que você tem sobre esse relacionamento? Porque a insegurança é que faz sufocar, né? A pessoa não está segura, e aí também cabe o outro olhar e ver o que também está fazendo para não deixar essa pessoa segura, né, amor? Eu acho que é uma troca. Mas com certeza fala mais sobre a insegurança que você carrega. Verdade. Você não já deu no meio aí. As duas perguntas para reflexão aqui desse quarto ponto. Como vocês podem equilibrar melhor a vida pessoal e profissional? Pare e reflete sobre isso. E a segunda, o que pode ser ajustado na rotina para trazer mais harmonia? Porque às vezes são coisas simples, mas é só de realmente tu parar, ter um tempo, pensar, debaterem isso junto, chegar em uma conclusão e a partir de agora mudar. Mas na rotina, tu não para fazer essas reflexões. Então, tu assistindo esse podcast, entenda que é um sinal para tu parar, fazer essas perguntas e mudar a rota daqui em diante. Muito bom. Nosso quinto ponto, construindo metas e sonhos em conjunto. A gente precisa ter um norte em comum. A minha pergunta é, vocês estão caminhando na mesma direção? Isso aqui é fundamental, porque às vezes um tá olhando para uma coisa e o outro tá olhando para uma coisa totalmente diferente. Não conversa, não se alinha. Aí é como se fosse um cabo de guerra. Um tá puxando para um lado, o outro tá puxando para o outro. Um vai ganhar, outro vai perder. Mas casamento não é sobre um ganhar, outro perder. É sobre chegarem junto no mesmo destino. É forte isso, hein? Tô aqui pensando. Forte demais, porque
E isso a gente vê muito, né, amor? Essa realidade desse desalinhamento. Então, e aí o que vem de novo? Comunicação, não quer ter conversa difícil, não quer falar sobre assuntos que carrega, mexer no emocional, e aí acaba o quê? Se dispersando, deixando a rotina do dia a dia, toma conta, até que um dia chega e começa a explodir. E aí explode como? Por que os casais ficam brigando? É por picuinha pequena. Se tu for ver as briguinhas, sempre começa com picuinha pequena, porque já tá cheio. Uhum. E não conseguiu esvaziar antes, aí deixou encher, e aí tudo toma uma intensidade maior. Aí a toalha jogada na cama tomou uma intensidade maior. A roupa jogada atrás da porta e não no cesto de roupa suja toma uma intensidade maior. Então, olha só como que começa a gerar os atritos por algo que você não está conseguindo verbalizar. Confiar que você pode falar e expor os teus sentimentos. Eu e o Rafa, a gente tem tanta liberdade um com o outro, né, amor? Que a gente, eu acho que já falou e vive falando de tudo, né? Daquelas crenças que a gente carrega, das dores de infância que a gente carrega, daquilo que aconteceu com a nossa vida, né? Durante a nossa trajetória de vida. Às vezes você tá com o teu marido aí e você nem sabe a história de infância dele. Você nem quer entender o que ele carrega de dor lá atrás, como que foi a criação dele, o que aconteceu no passado dele. Você simplesmente parece que não quer nem entender sobre isso. Ah, deixa pra lá, tá comigo agora, o que importa é agora. É só que a história dele reflete no comportamento dele. Então, às vezes, tu tá buscando que ele mude um comportamento, só que você não tá entendendo a raiz desse comportamento. Então, eu acho que tem coisas que tem que ser conversadas e alinhadas. E isso se diz sobre tudo, né, amor? E tudo é tudo. Com certeza. Outra coisa fundamental, conforme o tempo vai passando, ajustar essas metas e esses objetivos. Então ouvimos aqui o podcast, vamos definir aqui as nossas metas, o nosso norte, né? Nossos objetivos em comum. Aí passou um ano, nunca mais falou sobre isso. Então, periodicamente, a gente precisa estar revisando, precisa estar conversando, precisa estar se alinhando para estar sempre os dois remando pro mesmo sentido. Eu passei por uma experiência recentemente sobre remar num barco com outras pessoas e até a gente entender a técnica, que a gente não sabia a técnica, um remava para um lado, outro puxava para o outro, aí alguns amigos, o barco virava, aí remava, batia nas pedras. Por quê? Porque estava remando de forma errada, estava um remando, levando para um lado, o outro estava remando para o outro. Agora, quando começa a remar certo... A remar junto, mas não só remar junto, mas para o caminho certo, da forma estratégica, depois, dentre não sei quantas pessoas que estavam fazendo essa atividade, na segunda vez que aconteceu, o meu barco, eu e os meus amigos estavam no meu barco, a gente foi o primeiro a chegar, talvez entre 100, 150 barcos, a gente foi o primeiro. Mas por quê? Porque a gente entendeu e começou a remar na mesma direção, com o mesmo objetivo, alinhado, um puxando o outro. Então, remar não dá para ser um para cada lado. Precisa remar para o mesmo lugar, com o mesmo objetivo, e ao longo do tempo tá se alinhando. Tem que remar mais desse lado, agora ajusta aqui, senão não vai chegar, vai bater, tem ali um tronco, tem um negócio. Então, na vida do casal, é a mesma coisa. Exato. Muito bom esse exemplo, porque... durante essa jornada, né, durante esse tempo que a gente tem, porque a gente começou o nosso relacionamento e já iniciou praticamente o negócio, né? A gente começou tudo muito junto. Então, se a gente não buscasse se alinhar, talvez a gente não estaria hoje ou junto ou com o negócio da forma que tá. Porque teve muito conflito, teve muitas situações que nos desafiaram, né, amor? Só que eu acho que por ter um objetivo, a gente conseguiu se manter. Eu acho que por olhar só sobre uma direção, toda vez você sempre mostrando, a visão é essa, ter clareza da onde a gente queria chegar, fez a gente passar por esses desafios e buscar amadurecimento durante, né, esses conflitos, o que acontecia com o nosso casamento, com o nosso relacionamento, com os nossos filhos, né? Veio 3 filhos dentro dessa jornada e veio desafios. Então ali eu acho que ter a visão clara
E isso tu sempre mostrou muito bem pra gente, fez a gente amadurecer mais rápido, né? Ter consciência mais rápido do que a gente queria. Muito bom. E outra coisa que isso, amor, faz pouco tempo que a gente começou a conseguir fazer, mas que é fundamental, celebrar as conquistas. Comemorar as pequenas vitórias. E é tão difícil comemorar. Parece tão simples, mas não é fácil. Se tu não colocar na agenda, não programar, não programar tua mente para celebrar, a gente não faz. A gente não... Vai vir o dia a dia, a rotina, vai vir as demandas e vai passar batido e vai ser só mais um dia e aí tu vai colocando aquilo, né, de uma forma muito errada. Então, celebre. Como faz bem celebrar, marcar, criar uma experiência daquilo. Começa a perder o sentido, porque tu trabalha, conquista, mas não comemora, e aí já vai pro próximo desafio, pra próxima oportunidade, pra próxima situação, e não tira esses pequenos momentos pra comemorar, começa ao longo do tempo, ao longo dos anos, das décadas, começa a perder o sentido, né? Perde o sentido. Então, assim, isso é fundamental. As 2 perguntas pra reflexão, antes da gente ir pros nossos últimos 2 pontos. As 2 perguntas são: quais os sonhos que vocês têm em comum? Vocês precisam saber disso. E a segunda, como garantir que ambos estejam engajados com essas metas? Então, depois desse podcast, se vocês estão assistindo juntos, vocês vão ter que ter uma conversa. Se você não tá, mande esse episódio pro teu esposo, mande pra tua esposa. Depois que os 2 ouvirem esse episódio, sentem pra conversar sobre ele, porque eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na sua vida, no seu negócio. E eu queria te pedir algo. Hoje eu não vou te pedir pra colocar um comentário aqui no chat. Eu vou te pedir pra me mandar um direct lá no Instagram, no @RafaelScalco1. Depois que vocês ouvirem esse podcast, vocês conversaram sobre ele, sobre esse episódio, né? O que mudou, o que vocês conseguiram colher. Então eu tô aguardando a tua mensagem lá no meu direct, no @RafaelScalco1. E para quem já tem um negócio de alimentação, que já está avançando, por vezes já tem até mais de uma unidade, já não está mais totalmente preso no operacional do seu negócio, eu quero te fazer um convite para o K2 Club. Por quê? Porque o K2 Club é o nosso grupo de mastermind. O que a gente trabalha dentro do K2? Os pilares é mentalidade, expansão e crescimento. Só que dentro disso, a gente trabalha não só o empresarial, a gente trabalha o empresarial, o emocional, o familiar e o espiritual. Então, se você é um casal que tem um negócio de alimentação, já estão tendo bons resultados, eu tenho certeza que o K2 é o teu lugar. Então, já aproveita lá no meu direct, no @RafaelScalco1, me manda um direct: Rafa, ouvi o podcast sobre casais e queria entender mais sobre o K2, se faz sentido, como que funciona, e eu mesmo vou te responder. Combinado? Bora! Número 6. Perdão e resiliência. O poder do perdão. Por quê? Porque guardar ressentimentos, é forte que eu vou dizer, guardar ressentimentos é um veneno. É um veneno para o relacionamento e para o negócio. E como que faz para perdoar? O tempo todo. Ai, quer contar? Quer cutucar aqui sobre isso? Não? Nem vou cutucar muito para não levar uma invertida, vou ficar de boa. Bom, já falou o que eu fazia, né? O que a Sandra faz? Ela consegue, né? Tô errada. O que eu consigo fazer, amor? Dar uma invertida para dizer que eu tô certa, né? E isso era uma das coisas que doía muito, né, amor? Porque eu nunca estava errada, nunca aceitava isso, então eu não sabia pedir perdão pro Rafael. Tá, mas vamos lá, agora eu tô vendo aqui que o podcast é só eu que tô revelando aqui, né? Tu tá só aqui, ó, só escutando. Porque uma mulher sábia, como diz lá em Provérbios 31, você é a mulher sábia de Provérbios. Entendi. Então, a sabedoria tá com você que tá ensinando o pessoal aí, os nossos ouvintes. Muito bom. Tô me expondo aqui, né? Mas tá bom. Eu já tô curada, então tá tudo bem, né? Tô no processo aí de cura pra poder falar. Mas sobre o perdão é algo que eu fazia muito, né, amor? De não te pedir perdão. Porque na minha visão eu nunca estava errada. Devido ao orgulho, né, que eu carregava muito forte. Então, eu sempre dava um jeito de inverter a história para no final dizer que o Rafa estava errado e ele ter que me pedir perdão.
E era isso que acontecia muito, né? Hoje, sabe qual que é a nossa técnica? Posso contar aqui? Pode. A nossa técnica é assim, ó. Quando eu começo a... Porque vem o meu natural, gente. E isso vocês vão ter que entender que... O que a gente busca, né? A gente busca entender sobre aquilo que a gente precisa melhorar, mas, por vezes, vai vir o nosso natural. Imagina, eu vivi 30 anos fazendo isso. Aí faz 8 anos que eu entendi sobre isso. Coloquei para o meu consciente. É uma jornada agora para colocar isso de forma, né, que se torne o meu natural. Então, na prática, o que acontece? Eu vou querer inverter. Aí o Rafael só fala assim, amorzinho, vamos lá. Reconhece, né? Ele já começa dizendo assim, né, Sandra, para trazer consciência, mas de uma forma gentil. É a nossa técnicazinha. Ele não vai chegar me agredindo, falando, Santo, tá errada, lá vem você de novo. Não, ele já... Isso faz com que eu baixe a minha adrenalina, né? Traga para o meu consciente e diga, amor, tá bom, desculpa, tô errada, né? Eu reconheço. Só que, se não, vai vir a minha técnicazinha de trazer, inverter e dizer que eu tô acerta e no final saia como acerta. Nossa, isso já aconteceu tanto que, né, tem alguma história sobre isso. Porque eu criei até uma habilidade, né, amor? Se tu parar para pensar, eu tinha habilidade em como inverter a história e fazer com que eu saísse a correta. Hoje, graças a Deus, eu tenho mudado, buscado. De vez em quando vem. Amém, em nome de Jesus. Mas de vez em quando vem. Mas assim, hoje eu tenho, né, buscado te pedir mais perdão, reconhecer que eu tô errado. Olha, grava isso, ó. Coração. Ó. E eu quero trazer agora uma dica de ouro, prática para você, que é... Quando vocês estiverem ali em um conflito, esperem ambos se acalmar antes de conversar. Porque isso também é ter muita sabedoria, né? Às vezes surge conflito e os dois estão com um estado... Já não tá no estado natural, já tá diferente. Você consegue perceber, mas ainda assim você quer conversar. Você não vai conversar, você vai discutir, você vai brigar. E por vezes você vai falar palavras que podem ferir a pessoa pra vida. Por não ter tido a sabedoria de esperar o momento em que os dois se acalmaram para ter essa conversa. Então isso aqui é uma dica de ouro, assim, fundamental. Agora eu vou falar de você, né? Que tu explode mais rápido do que eu. É verdade. Isso é verdade, né? A tua explosão vem mais rápida. Aí o que eu faço? Eu saio de cena. Porque não dá pra ficar naquele... Porque quando tu vê que a pessoa tá com o emocional muito, ela não consegue raciocinar. A emoção... É como se saísse ali o oxigênio, o raciocínio, e tu não consegue. E não consegue. Então, por que eu vou ficar exposta àquilo para gerar uma ofensa que vai me atingir, que vai me ferir? Então saia de cena, pede para a pessoa se acalmar, depois você volta e conversa. Eu acho que aí tá a grande sabedoria. E conforme vai amadurecendo o relacionamento, não, então por que você não quer falar comigo? E vamos resolver agora? Não, você já entendeu que é assim, que a pessoa é daquele jeito, que é melhor cada coisa no seu tempo. Fundamental. As duas perguntas para reflexão. Como você lida com os conflitos dentro do relacionamento? E a segunda, existe alguma situação que precisa ser resolvida através do perdão? É forte, minha gente. Depois desse episódio, eu quero que você reflita e se você precisar pedir perdão por alguma atitude, peça, porque isso vai melhorar o relacionamento. Exato. E agora vamos para o nosso último ponto. Filhos, gente, assim como a Bíblia já diz, são uma herança do Senhor, ou seja, são uma bênção, não são um obstáculo como muitos acabam colocando, né, amor? Não é um peso, né? Dá trabalho? Dá, como qualquer coisa na vida dá trabalho, né? Eu acho que seria... errado da nossa parte falar aqui que filho não dá trabalho. Dá, tem demanda, dá trabalho, mas a tua empresa também está dando trabalho, também está te gerando uma demanda, como tudo que a gente vai fazer na vida. Mas eles são alegria. Uma casa, né, com os filhos nos deixa felizes, alegres, né? Eles nos trazem uma paz, né, um amor que a gente não consegue entender. Eu acho que se tem um objetivo de vida que a gente está muito bem alinhado,
alinhado, é que a gente quer mais filhos, né, amor? Acho que esse objetivo a gente tá bem alinhadinho, porque é sobre isso, é uma decisão que os dois tomam, né, de querer ou não, aí vai do casal, mas tem que estar alinhado. Eu acho que quando não é conversado, ou quando um quer muito e o outro não quer, já começou um atrito. Já começa, né, uma comunicação ali que não fica bom. Sim, e também com os filhos que você já tem, a gente tem que dizer assim, os filhos precisam de atenção? Precisa, mas o casal também precisa. E a empresa também precisa. Então é separar esses tempos, né? Senão muitas vezes isso acontece predominantemente com as mulheres, a mulher muitas vezes aí só vira mãe. Exato. E aí, só que assim, tem um combinado que ela tem que cuidar do negócio também, mas às vezes ela usa aquilo como uma muleta, muitas vezes, pra dizer que tudo é por causa dos filhos, aí coloca um peso em cima dos filhos. E aí o filho para de ser uma bênção e começa a ser um obstáculo. Não é por causa do filho que eu não consigo mais te ajudar, e aí faz uma coisa, não faz... Só que assim... Importante que deixar claro. Tem mulheres que são só mães e tá tudo certo. Mas é alinhado. Isso, lá que é um dos pontos que a gente trabalha no podcast. Esse objetivo tá alinhado, tá ok pros dois, tá tudo certo? Beleza, vida que segue. Agora eu tô trazendo quando isso não está alinhado. E aí começa a colocar isso como um peso. Não separa o tempo pros filhos, o tempo pro casal. Nunca consegue viajar só o casal. E aí entra em muitas coisas que começa a deteriorar o relacionamento, né, amor? E isso também, né, amor, quando são sócios no negócio, né, falando agora bem específico, sócios, e os dois trabalham no negócio, né, e tem posições ali dentro que precisam um do outro. Então, e aí quando você não alinha isso, é como tu falou, o filho começa a virar um escape, um peso, ou você quer sair daquela situação, mas você não quer falar, ou você não vê que tem a possibilidade. Então é alinhar na comunicação, né? E dividir. Então tá, nós dois vamos trabalhar na empresa, vamos ter os filhos, como é que a gente vai fazer? Vai ter uma rede de apoio? Não tem rede de apoio, então como é que a gente divide? Isso tem que ser comunicado e alinhado, né? E eu falo uma coisa que as mulheres, elas ficam muito presas à rede de apoio só de parentes. Nem sempre vai ter rede de apoio. Eu e você, pelo menos, somos um caso que a gente não tem parente por perto, os pais também, os avós não estão perto, só que a gente hoje resolveu o quê? Vamos contratar uma rede de apoio. Então, se você tem... E às vezes você tem a possibilidade, mas você não quer, porque você acha que ninguém vai cuidar, porque aí vem todas as suas dores, as suas crenças, e aquilo grita. E aí você coloca o teu relacionamento, a tua empresa e a criação dos teus filhos a perder. Até esses dias uma pessoa me perguntou na caixinha de perguntas do Instagram como que a gente fazia pra equilibrar com tanta viagem que a gente faz. Todo mês a gente tá viajando, mentoria, empresa, filho. E aí o que eu falei é porque, gente, tem uma frase que diz assim, se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. E se você não entende de pessoas, eu amplio que você não entende de família, você não entende de relacionamento, você não entende de nada. Então, seja na empresa, seja com a família, você precisa entender de pessoas. Então você criar uma rede de apoio é você ser estratégico, é você ter pessoas, mas é muito difícil, mas como é que tem gente que tem gente que não tem? Então tudo sempre vai se resumir à gestão de pessoas. Por isso que isso é uma das coisas que a gente mais ensina, tanto na imersão secreta quanto no método escalada, a questão de ser um especialista em pessoas, saber fazer gestão de pessoas, porque isso é o que abre todas as portas e te faz ir mais longe e levar a vida de maneira mais leve. Pra gente encerrar o podcast aqui, antes, né, quero trazer as duas perguntas reflexivas. Já? Não vai ter mais nenhuma cutucada? Não, tá bom já. A primeira é como equilibrar a atenção entre os filhos e o relacionamento. Então pensem estrategicamente como que vocês vão fazer isso a partir de agora e quais os ajustes na rotina que podem fortalecer esse vínculo familiar sem prejudicar o casal. Ô amor, só falando agora que eu lembrei de filhos, gente, cuidem muito, porque a forma como vocês falam da empresa, do trabalho, isso tudo eles estão vivenciando, e aí eles levam de forma positiva ou negativa. Então, por exemplo, se eu e o Rafa a gente chega e fica falando que, nossa, tô cansado dessa viagem, tô cansado daquilo, tô estressado, tô isso, tô aquilo, eles começam a ver, bom, o trabalho do papai e da mamãe é um peso, aquilo ali não é bom, eles não estão felizes naquilo.
E aí depois tu vai dizer para eles, vocês precisam trabalhar, vocês precisam, né, construir algo, vocês precisam estudar. Mas eles ouviram, né, a parte da infância deles que não era bom. Então, cuidado com isso, né? Sejam positivos. E a gente chega das viagens, por mais que tá cansado, né? Porque tem ali, gera um cansaço, mas a gente chega contando as coisas boas, mostrando para eles como é bom, que a gente teve um momento, que a gente está fazendo negócio, que aquilo ali é bom, que aquilo ali está gerando algo melhor. A mesma coisa do trabalho, passou um dia inteiro trabalhando. Tu não chega em casa dizendo, nossa, não quero nem falar de tanto que eu falei hoje, meu filho. Tu imagina isso, ou uma criança ouvindo isso. Então, cuidado com o que você está verbalizando sobre aquilo que você faz, né? Eu acho que é muito importante essa dica, e a gente vê isso, né? Que eles são uns espelhinhos, né? Eles vão pegando tudo, né, amor? São umas esponjas, perdão. Com certeza. Então, agora sim, caminhando para a conclusão, eu quero te dizer o seguinte: empreender em casal é desafiador? Mas pode ser incrivelmente recompensador quando há respeito, comunicação e alinhamento. E com esses 7 pilares, com esses 7 pontos que a gente trouxe no episódio de hoje, você vai conseguir melhorar isso. Então, compartilhe esse episódio com teu esposo, com a tua esposa, se vocês não assistiram juntos. Compartilhem com outros amigos que empreendem em casal também. E entenda que pequenas mudanças diárias podem transformar tanto a relação quanto o negócio. Então, esse foi o episódio de hoje do ScalcoCast. Até o próximo, gente. Tchau, tchau.